Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos discorrer a respeito de indução eletromagnética, que é um tema que nós já começamos a estudar num vídeo anterior. Então iremos deixar um link aqui na descrição e convidá-lo a assistir a esse vídeo para juntos caminharmos rumo ao entendimento do fenômeno de indução eletromagnética, ok? Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. Nós temos aqui no quadro uma bobina, portanto uma bobina com uma espira, e temos aqui um ímã nas proximidades dessa bobina, ok? O que nós estamos aqui a falar é basicamente isso. Nós temos aqui uma bobina cuja forma é circular e vamos imaginar que esse marcador seja um ímã. Então nós temos aqui o ímã junto dessa bobina, ok? Então nós já sabemos que todo ímã ele tem dois polos, né? Polo norte e polo sul. E que todo ímã naturalmente, né, produz linhas de campo. E as linhas de campo saem do polo norte e vão até o polo sul, ok? Então, se nós colocarmos uma bobina nas proximidades desse ímã, de modo que essas linhas atravessem essa bobina, então nós teremos aqui uma situação interessante. Agora, se nós pegarmos esse ímã e aproximarmos dessa bobina, nós estaremos a variar o fluxo magnético. E variar o fluxo magnético ao longo dessa bobina significa que nós induziremos uma força eletromotriz nessa bobina. E essa força eletromotriz, por sua vez, vai forçar o movimento dos elétrons. E esse movimento de elétrons nós chamamos de corrente elétrica, ok? Então, o ímã, aproximando-se de uma bobina, vai induzir uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz vai produzir uma corrente, ok? Então, é isso que nós temos aqui no quadro. Nós temos uma bobina e o ímã que está a se aproximar dessa bobina. E esse ímã, ao se aproximar dessa bobina, vai induzir uma força eletromotriz, que nós representamos aqui no quadro em vermelho, ok? E essa força eletromotriz, por sua vez, vai produzir uma corrente I, que é essa que nós também representamos aqui no quadro, ok? Então esse aqui é basicamente o fenômeno de indução eletromagnética, ou seja, a lei de Michael Faraday, ok? Então na linha B nós temos um ímã, só que dessa vez o ímã, em vez de se aproximar, ele está a se afastar. E nós podemos ver aqui a representação desses vetores de velocidades, né? A nos indicarem aproximação e afastamento, ok? Na linha A nós temos uma aproximação e na linha B nós temos um afastamento. Quando nós vamos afastar o ímã da bobina, nós também estamos a variar o fluxo magnético. E sempre que nós variamos o fluxo magnético, enquanto a linha de campo magnético atravessarem essa bobina, vamos continuar a induzir uma força eletromotriz ao longo dessa bobina, ok? Então, nesse caso de afastamento do ímã, nós também estaremos a induzir uma força eletromotriz ao longo dessa bobina e, portanto, também teremos uma corrente a ser produzida, ok? Então, nesses dois casos, nós temos aqui a lei de indução eletromagnética a funcionar, ok? Agora, precisamos realçar o seguinte. Quando nós tivermos o ímã a se aproximar da bobina, naturalmente nós estaremos a aumentar o fluxo magnético, ok? Quando o ímã está a se aproximar da bobina, há aqui um aumento do fluxo magnético e, portanto, a corrente elétrica aqui fica mais forte, ok? Ou seja, é maior. E quando nós tivermos o ímã a se afastar da bobina, isso significa que estamos a diminuir o fluxo magnético, ok? Então, nesse caso aqui, a corrente vai ficar mais fraca. E isso é de fato verdade, porque vai chegar uma hora em que as linhas de campo desse ímã não vão mais atravessar essa bobina. Se não estiverem mais a atravessar a bobina, naturalmente não teremos mais nenhuma força eletromotriz induzida nessa bobina. E se não tivermos força eletromotriz induzida nessa bobina, naturalmente não teremos produção de corrente nenhuma. Então, nessa hora aqui em que as linhas de campo do ímã já não atravessam mais a bobina, já não teremos mais fenômeno de indução eletromagnética, ok? Então, para termos esse fenômeno, é imperioso que as linhas de campo atravessem a bobina. E, curiosamente, aqui, essa minha bobina do exemplo, ela está desconectada. Os terminais não estão conectados. Mas esses terminais têm que estar de veras conectados. Nós temos que ter aqui, portanto, um curto-circuito entre esses dois terminais, ok? Tal como no desenho que nós temos aqui no quadro. Nós não temos aqui nenhum circuito aberto. Os circuitos estão todos fechados. Então isso deve acontecer. Os circuitos devem estar fechados para que nós tenhamos, então, o fenômeno da indução eletromagnética, ok? Agora surge aqui uma curiosidade. Existem alguns casos em que algumas pessoas enunciam essa lei dizendo que o fluxo magnético variável induz uma força eletromotriz. E há outros casos em que outras pessoas enunciam como sendo o fluxo magnético variável induz uma corrente elétrica. Então, nesses dois casos, nós temos aqui equivalência. Nós tanto podemos enunciar de uma forma quanto podemos enunciar de outra forma. O que vamos fazer aqui vai ser uma investigação do ponto de vista das equações para vermos como é que fica essa equivalência dessas duas formas de enunciar a lei de indução de Michael Faraday, ok? Então, vamos lá então nos desdobrar um pouco a respeito das fórmulas para nós vermos as quantas anda essa equivalência, ok? Vamos lá então. Então nós temos aqui a lei de indução na sua forma matemática. O que vamos fazer aqui vai ser discorrer mais um pouco a respeito dessa fórmula,
ou desdobrar essa fórmula para ver onde é que vamos chegar, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui em que temos um condutor simples, né? Nós podemos dizer que a fêmea induzida ela vai ser igual à tensão. Ou seja, a tensão vai ser igual ao módulo da fêmea induzida, ok? Então vamos lá expressar essa relação. Então o módulo da fêmea induzida é igual à tensão. Então sabemos também que a tensão está relacionada com a resistência do condutor e a corrente elétrica que atravessa esse condutor, ok? Então a relação é esta. I vezes resistência. Então podemos pegar nisso e despejar nesta fórmula. Então teremos assim, corrente elétrica vezes a resistência é igual ao diferencial do fluxo magnético dividido pelo diferencial de tempo. Então temos aqui uma relação interessante, onde nós vemos que a corrente elétrica vezes a resistência pode ser igual à variação do fluxo magnético. O fluxo magnético variável induz uma corrente elétrica ao longo desse condutor. Então dá para falar assim diretamente, que o fluxo magnético variável de fato induz uma corrente elétrica ao longo desse condutor aqui, ok? E até nós podemos batizar essa corrente aqui como corrente induzida. E fechar aqui esta fórmula aqui. Pronto, então temos aqui que o fluxo magnético variável, de fato, pode gerar essa corrente diretamente, sem falar, por exemplo, que o fluxo magnético variável induz uma força eletromotriz. Então vemos aqui que essas duas formas de enunciar, elas são equivalentes. Tanto podemos usar uma, quanto podemos usar outra, ok? Então nos veremos no próximo vídeo, para nós discorrermos mais acerca do fenômeno de indução eletromagnética, ok? Por enquanto ficamos por aqui.